tudo bom? Hoje eu trouxe para você um desafio para a gente fazer juntos aí, ficar 7 dias sem consumir arroz. Vou te falar por que eu trouxe esse desafio aqui para você, o que acontece com você quando a gente para de consumir arroz por 7 dias. Será que precisa cortar todos os tipos de arroz? Será que tem um arroz que é mais interessante de consumir? Pelo que eu posso consumir, eu podia só te falar, né? Corta aí, mas eu trouxe algumas ideias bem legais e dicas para você chegar ao fim desse nosso desafio. Então, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos e dicas e novidades. E é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir. Vamos começar falando um pouquinho mais sobre essa questão do arroz, porque eu não gosto de terrorismo nutricional. Eu não gosto de falar que você corta isso ou corta aquilo, nunca mais vai poder comer na sua vida. O arroz tem muitos nutrientes, sim, principalmente quando a gente fala do arroz integral, mas o arroz tem um índice glicêmico muito alto e uma grande quantidade de carboidrato por porção. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre se o arroz engorda ou emagrece, o arroz integral. Se você quiser saber mais detalhes do ponto de vista de carboidrato, de caloria, de índice glicêmico, você pode assistir esse vídeo que está bem completo e bem explicadinho com esses detalhes para você. Mas é óbvio que muitas pessoas consomem o arroz com uma quantidade muito grande e normalmente eu acho que o grande problema é que as pessoas contam com o arroz para dar uma saciedade. Então eles às vezes consomem muito arroz, muita proteína e não focam tanto nos legumes, nas verduras, na variedade alimentar. Então a base da alimentação de muitas pessoas que estão na correria do dia a dia acaba sendo arroz e bife, arroz e frango. Arroz aquele empanado de congelador, né? Que não tive tempo. Vou fazer um arroz, pegar um negócio daquele e botar frito ou no forno e resolver a minha vida aqui rapidinho. E às vezes eu coloco feijão, que já melhora porque é baixo índice glicêmico. Tem um vídeo também falando sobre arroz e feijão aqui no canal, a mistura dos dois, vou deixar aqui embaixo para você. Mas a minha ideia é a seguinte, é que você nessa semana retire o arroz da sua vida. Não que você vai precisar ficar o resto da vida inteira sem arroz, não. Se você quiser acrescentar depois um arroz de boa qualidade, um arroz integral, um arroz selvagem, enfim, acrescenta na quantidade que for melhor para você. A ideia desse meu desafio é falar para você que existem outras opções diferentes que você pode substituir o arroz depois desse desafio ou até mesmo, por que não, usar meio a meio arroz e essas substituições para enriquecer mais nutricionalmente o seu prato, tá bom? E aí você faz o seguinte, você vai testar cada um desses, cada dia eu vou te dar 7 opções e depois no final você me conta aqui o que aconteceu depois dos 7 dias, se você emagreceu, como é que ficou seu intestino, como ficou sua pele, como ficou seu humor. E me conta quais foram as suas 2 receitas preferidas. Vamos começar então. Vamos começar com a minha primeira ideia aqui, minha primeira sugestão para você. Eu separei algumas sugestões que realmente vão cumprir o papel do arroz de ocupar aquele espaço lá no nosso prato. Às vezes, com algumas delas já dá para você botar um feijãozinho por cima, acompanhando uma carne, um peixinho, um frango que você costuma comer, botar uma salada do lado. Vai ocupar aquele lugar ali do arroz do ponto de vista psicológico ali do nosso prato. Minha primeira ideia aqui para você não tinha como não ser o arroz de couve-flor ou arroz de repolho. A gente chama de arroz, que é mentirinha, né? A gente pega couve-flor ou repolho e rala no ralo grosso, passa no processador, fica branquinho, pequenininho, dá uma escaldada neles, não precisa cozinhar muito, senão vira um purê. Mas fica muito interessante porque você justamente pode usar exatamente como se fosse o arroz e acaba sendo uma opção bem tranquila para você substituir nesse primeiro dia. Eu tenho algumas receitinhas aqui no canal à base desses tipos de arroz diferentes, né? Esses de mentirinha, arroz de couve-flor, arroz de repolho. Vou deixá-las aqui embaixo para você, tá bom? Se você quiser ver mais dicas e tudo mais, aqui embaixo é na descrição, então tem o nome do vídeo, uma setinha. Clica que vai abrir uma aba com várias informações legais aqui para você. Segunda ideia é justamente você pegar um vegetal e fazer um macarrão. A gente pode fazer isso no macarrão de abobrinha, a gente espiraliza ou passa no ralador também comprido assim, que vai parecer um espaguete. Dá para fazer com a cenoura, dá para fazer com a berinjela. E esses mesmos vegetais a gente consegue usar também como se fosse uma lasanha, por exemplo, né? Como se fosse uma massa, ou em forma de macarrão ou em forma de lasanha. Dá para fazer a lasanha de berinjela, lasanha de couve-flor, de repolho, lasanha de couve-flor ainda não fiz, vou tentar fazer algum dia. Dá para fazer lasanha de berinjela, lasanha de abobrinha, lasanha de repolho, inclusive lasanha de frigideira de repolho.
Vou deixar esses links aqui embaixo na descrição para você também. Quando a gente fala em substituir o arroz, eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa é: não vou comer arroz, mas vou comer purê. O purê é uma opção interessante. Pode ser um purezinho de batata doce, pode ser um purezinho de inhame, pode ser um purezinho de couve-flor mesmo, que é uma opção mais low carb. Então fica aí para você essa dica, que também pode ser mais uma substituição aí como terceira ideia. Uma dica, se você está fazendo esse desafio pensando mais em emagrecer, é que você realmente ou use de couve-flor, que vai ter menos carboidrato, né, praticamente nada, e muito pouca caloria, ou se você for optar pelo de batata doce, de inhame, de qualquer coisa que seja de tubérculo, faz metade da couve-flor com metade da batata, amassa tudo junto e tempera do seu jeito lá com sal, pimentinho, um pouquinho de azeite, porque aí você vai reduzir em 50% o valor de carboidrato e de caloria desse seu purê. É uma dica interessante. Não vai usar batata inglesa, porque aí, né, meio que vai trocar 6 por meia dúzia e não é a ideia do desafio. Uma outra opção bem interessante é você caprichar em algumas leguminosas que normalmente a gente não consome tanto no Brasil, assim, a gente não tem tanto hábito de consumir no dia a dia. Então, já que você retirou o arroz, por que não, num dia você não fazer um grão de bico? Tem até umas saladinhas super gostosas aqui no canal, lentilha, cozinha muito rápido. Enfim, você pode usar algum tipo desses grãos, dessas leguminosas diferentes, até um feijão fradinho, né, que é branquinho, também parece lá. Então você pode usar eles naquele lugar do prato, substituindo o arroz, porque vai ter mais fibras, vai ter proteína, o índice glicêmico é muito mais baixo do que o arroz, pode ser uma boa opção para você nesse dia. Uma outra opção legal, que aí já meio que é um prato completo e que vai te salvar nesse momento, é você fazer um escondidinho. Mais uma vez, você pode optar por fazer escondidinho de batata doce, eu tenho receita aqui no canal. Tem escondidinho de frigideira, tem escondidinho até de aipim, que eu coloco a chia para reduzir o índice glicêmico, eu vou te mostrar aqui, tem as receitas aqui embaixo. E também tem o escondidinho de couve-flor, né, que é uma opção bem mais tranquila do ponto de vista calórico e de carboidrato, e vou deixar essas receitas aqui embaixo para você também. Uma outra opção de refeição completa é fazer como se fosse um risotinho, naquele nosso risotinho, né, da nossa mãe, que a gente mistura frango, mistura alguns vegetais, e aí você pode botar o arroz de couve-flor, ou você pode fazer um arroz chinês, que é um arroz temperado com alguns vegetais, que já fiz, ficou muito gostoso aqui no canal. Vou deixar essas duas receitas aqui embaixo para você, que pode ser uma outra opção aí para o seu sexto dia. No sétimo dia, eu pensei que você pode, de repente, usar alguma coisa um pouquinho mais diferente. Você pode substituir pela quinoa, você pode substituir pelo trigo sarraceno, ou até mesmo pelo amaranto, que são uns cereais que a gente pode utilizar, uns grãos, que a gente pode utilizar no lugar do arroz, porque eles mais ou menos ocupam aquele mesmo lugar. Você pode só fazer aqui no refogadinha mesmo com alho e cebola, para ela não ficar amarga. Lava ela com uma peneirinha embaixo d'água para tirar aquelas saponinas, aquela água, né, que vai ser tipo como se fosse uma espuma dela, vai ficar com um sabor mais tranquilo. O trigo sarraceno tem muitos benefícios, e apesar de ter o nome de trigo sarraceno, não tem glúten. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a quinoa, sobre o trigo sarraceno, vou deixar eles aqui embaixo se você quer saber mais sobre os benefícios dele para nossa alimentação também. Então me conta, quero depois que você volte aqui embaixo e me fale o que melhorou na sua vida depois desses 7 dias sem arroz. Será que vale a pena ficar mesmo sem arroz? Será que você vai fazer meio a meio? Como é que você vai lidar com isso agora? E quais foram as duas opções que você mais gostou das que eu passei? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.